Hoje eu vou revelar para vocês um conhecimento proibido do 33º grau da maçonaria. E sim, isso aqui vai ser treta, vai ser polêmico. Antes de eu começar aqui, eu preciso esclarecer dizendo uma coisa muito importante. Eu preciso esclarecer dizendo que existe muita fantasia circulando na internet sobre o chamado 33º grau da maçonaria. Não existe, por exemplo, um manual secreto sórdido que qualquer um pode acessar e que lá dentro existam todos os ensinamentos do 33º grau da maçonaria, até porque isso não tem acesso público. E isso não tem, assim, por escrito, porque se tivesse por escrito, isso com certeza vazaria de dentro ali do rito. Não existe nenhum tipo de dominação sobrenatural do mundo por parte do 33º grau da maçonaria e também não existe nenhum tipo de pacto com entidade mística de nenhuma realidade que vocês podem imaginar. O que existe sim, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, é um conhecimento, uma interpretação simbólica. Existem muitos textos filosóficos. E aí, o que acontece quando existe essa interpretação simbólica? As pessoas pegam esse conhecimento, esse texto, essa interpretação simbólica e utilizam isso para alimentar teorias conspiratórias que geralmente são pautadas em fatores que não são verdade. Então, o que eu vim contar para vocês aqui hoje é algo que vai muito além da conspiração. Por que vai muito além da conspiração? Porque conspirações geralmente são rasas, são toscas e são produzidas por pessoas que não têm muito contato com a inteligência, né? Não foram muito agraciadas pela inteligência. Geralmente o conspirador, o oficial, o real oficial, ele tem um estereótipo muito claro. Ele não fala direito, ele não consegue se comunicar bem. Ele encontra até algumas coisas para fazer ali, uma conexãozinha com as conspirações, sim, mas ele sempre vai acabar embasando e enviesando essa conspiração nas crenças pessoais dele. Então, se ele é cristão, ele vai embasar dentro do cristianismo. Se ele é de qualquer outra religião, ele vai embasar dentro da religião dele. Ou se ele é ateu, ele vai, por exemplo, embasar esse conhecimento ou essa teoria da conspiração no ateísmo. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer que a maioria dos conspiradores são rasos. Então, eu não vim trazer coisas rasas e coisas toscas. Eu vim trazer aqui para vocês o submundo, tá? Eu vim trazer um verdadeiro conhecimento oculto sobre o número 33, que é, inclusive, o mais alto grau da maçonaria que alguém pode atingir. E eu não vou falar necessariamente sobre conspirações envolvendo a maçonaria. Até porque a gente não precisa inventar conspiração nenhuma. Eles mesmos já fazem esse papel. Eles mesmos já se autoconspiram. A gente não precisa. O que eu vim fazer aqui, gente, é trazer um contexto profundamente simbólico que é absurdamente pautado em coisas que nós vemos no dia a dia. E é tão simbólico, mas tão simbólico, que é impossível de ser ignorado. Por quê? Porque a gente está falando do número 33, né, gente? O número 33 é um número que se repete em, sei lá, todas as culturas da história da humanidade, em diferentes épocas, diferentes sistemas iniciáticos, independente do tipo de sistema iniciático, esse número está lá. E aí, quando esse número começa a se repetir absurdamente, a gente não está mais falando de coincidência, a gente está falando de linguagem, ou seja, existe uma comunicação oculta por trás dessa história toda do número 33. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês nessa live que começa agora é a simbologia por trás dessa história do 33. E aí, ao vocês entenderem a simbologia, automaticamente vocês vão entender o maior segredo do mais alto grau da maçonaria. Está bem? Estamos combinados? Então, para vocês começarem a engatinhar nessa ideia aqui, vocês precisam entender que o 33, ele é, antes de tudo, o número da culminação, ou seja, ele não é início, ele não é meio, ele é o número do ápice. E por que a gente enxerga como o número do ápice? Porque na tradição cristã, a crucificação de Jesus acontece quando ele completa exatos 33 anos.
Isso não é apenas um dado histórico, tá? Até porque historicamente não se comprova a existência de Jesus, né? Existe uma diferença entre o Jesus Cristo, a figura religiosa, e o Jesus Cristo histórico, mas é uma construção simbólica que existe. E a gente vai entender por que que Jesus é crucificado também aos 33 anos. Então, ele é crucificado aos 33 anos porque 33 representa o momento em que o humano toca o divino. Inclusive, coincidentemente, ou não tão coincidentemente, talvez uma coisa assim mais simbólica ainda do que a gente pode imaginar, essa idade aí, por volta dos 30, 31, 32, até 33 anos, é a idade do retorno de Saturno, né? Na astrologia, tá? Então, geralmente ali as pessoas vão ter ali um trânsito de Saturno nessa época, nessa idade, que é uma época ali que é super ligada com os paranauês do despertar para a maturidade. E Saturno é Deus da maturidade, da estrutura, ou seja, nessa hora ali, ó, nos 30, 31 até 33 anos é que Saturno vai cobrar. Tipo, tudo que você fez a vida inteira, você vai ser cobrado quando você tiver 33 anos. Esse é o primeiro retorno de Saturno, né? Eu não entendo muito de astrologia, eu entendo de simbolismo. Esse aqui é meu livro sobre Saturno, onde eu vou apresentar todo esse simbolismo para vocês e vou explicar por que que as pessoas não entendem isso aqui. Por que que as elites entendem Saturno e os seres humanos normais, sabe? Nós, com catupiry, virilha e subaqueira, não entendemos Saturno. Meu livro está disponível no meu site, pela Amazon, no mundo inteiro. Quem tiver interesse, fica à vontade, tá? Tem assim na versão física, que é assim a cópia bonitinha, e tem na versão digital, que aí você pode ler dentro do Kindle e você pode baixar na hora, e assim que você baixa, você já pode ler. Então, voltando aqui, para a questão do número 33, a gente sabe que coincide com essa questão, né, do retorno de Saturno, e também e exclusivamente isso acontece por quê? Porque é exatamente quando atinge-se ali a idade de 33 anos que um momento completamente diferente acontece. É um momento em que o humano toca o divino, ou seja, é um ponto onde a consciência deve despertar plenamente. Então, se a sua consciência não despertou plenamente quando você fez 33 anos, o meu sinto muito para você, você está atrasado. Mas aí a gente consegue enxergar esse despertar da consciência que deve acontecer por volta dessa idade em várias coisas. Por exemplo, no corpo humano. O corpo humano tem 33 vértebras na coluna vertebral ali, quando a gente conta todas elas separadamente antes da fusão natural do sacro e do cóccix. Então, aqui embaixo, tá? Se você contar até o cóccix, você vai ter as 33 vértebras na coluna. E dentro do esoterismo, existe também uma ideia de energia que sobe pela coluna. Não sei se vocês já ouviram falar, mas isso é muito famoso dentro do esoterismo, se chama a energia de Kundalini. Essa energia de Kundalini, gente, é uma energia em espiral, em formato de cobra, tem tudo a ver com aquela analogia da cobra ter fornecido conhecimento para Adão e Eva, sabe? E ela começa ali embaixo, na base da coluna, ou seja, onde está esse pontinho vermelho, né, que é esse chakra vermelho, e ela sobe, ou seja, ela começa na energia sexual e ela sobe até chegar ao chakra que fica, nesse desenho aqui tá na cabeça, mas ele fica um pouquinho acima da cabeça, que é esse de cor roxinha aqui, tá? Então, existe um padrão aí por trás do número 33, e esse padrão é inegável, é um padrão de subida, um padrão de ascensão, um padrão de escalada que culmina num despertar. Porque quando Jesus Cristo é crucificado e morre e depois volta depois de um tempo, porque ele ressuscita, o que ele está fazendo? Ele está despertando. Isso é uma analogia, ou seja, uma passagem simbólica para mostrar para a gente o que acontece, por exemplo, depois da morte, que acontece um despertar para a consciência eterna. Então, o corpo, né, a coluna, ela é literalmente, ela vai ser sempre literalmente esse eixo do corpo. E é o eixo do mundo interno. Então, várias tradições antigas vão falar para a gente que o mundo é descrito como sendo esse eixo central, como tendo um eixo central.
Isso vai ser repetido ao longo dos anos por muitas tradições, como por exemplo, lá na tradição nórdica, nós temos a Yggdrasil, que é essa árvore mitológica nórdica aqui, né? Ela também tem essa coluna. Pode perceber que ela tem uma coluna assim no meio, que é muito parecida com essa coluna aqui de chakras, né? Que é o tronco principal da Yggdrasil. A gente vai ter também essa mesma simbologia na árvore da vida, que também tem essa coluna central aqui no meio. E, curiosamente, essa coluna central, ela vai ser representada em todo qualquer templo, não é tempo, mas é templo, que vocês forem na vida de vocês, na história da vida de vocês. Esse caso aqui eu peguei uma imagem de um templo hindu, tá? Esse templo aqui é na Índia, mas em qualquer templo que você for no planeta, de qualquer religião, de qualquer filosofia, você também vai encontrar essa mesma questão da coluna que sustenta. Então, templos gregos, templos romanos, templos hindus, templos egípcios, a gente sempre vai ter a exata mesma simbologia. Então, no corpo humano, esse eixo vai ser a coluna, são 36 estágios, né? 36 não, gente, desculpa. 33 estágios, 33 degraus, né? Degraus que conectam a base do corpo ao topo, e são 33 estágios até a iluminação. Então, agora, eu vou além do número 33, porque eu vou analisar e vou mostrar para vocês o número 3, porque o número 3 por si só, ele já é um número bem simbólico, né? Ele vai representar, e ele sempre vai representar a trindade. Então, ele vai ser passado, presente e futuro, nascimento, vida e morte, corpo, mente e espírito. E 33 é elevado à potência de duplicação simbólica, ou seja, se você tem uma trindade, que é o número 3, quando você multiplica, né? Não multiplica, mas quando você coloca lado a lado o 33, assim, se você tem um que representa a trindade, se você tem dois que representam duas trindades, o que você tem é uma potencialização, ou seja, é um 3 intensificado. E essa trindade multiplicada por trindade. Então, na numerologia, o 33 ele vai ser considerado o número mestre. Ele é reduzido como 6, né? Então, na numerologia, a gente vai fazer isso aqui, ó. Quem é numerólogo aí pode concordar comigo aí, até me corrigir se estiver errado. Na numerologia, a gente sempre vai resumir e radicalizar esse número. Então, se o número é 33, a gente vai fazer 3 mais 3 igual a 6, e a gente vai usar para a numerologia o número 6. Então, para a numerologia, o número 33 é o número 6. Então, ele é um número, o número 6, ele é um número de quem trabalha com arquétipos avançados, tá? Então, olha que interessante, quando ele é mantido apenas no número 33, ele representa uma espiritualidade ou uma responsabilidade espiritual que é mais elevada. Então, por isso que eu falei e comentei com você sobre a questão do retorno de Saturno, que acontece ali por volta dessa idade. A idade de Jesus Cristo, né, quando ele morre, também é uma idade que faz sentido dentro dessa simbologia, e também é o grau mais alto de elevação que alguém pode chegar dentro da maçonaria. Então, curiosamente, o número 6, ou seja, essa radicalização do 3 mais o 3, ele representa um simbolismo bem forte, que é o equilíbrio material, a harmonia. Só que isso dentro do lado luz, tá? Porque todo arquétipo, seja ele arquétipo animal, arquétipo de cor, arquétipo de planeta, qualquer tipo de arquétipo, ou seja, qualquer tipo de símbolo que existir, todos, eles sempre vão ter o lado luz e o lado sombra. Então, dentro do lado luz, é isso que eu falei para vocês: é equilíbrio material, é harmonia, só que dentro do lado sombra, a gente tem tudo que eu falei distorcido. Então, ele é um símbolo também de ilusão, tá? Dentro do lado sombra, o 6 vai ser esse número. Então, o 33, ele carrega dentro dele mesmo um potencial duplo. Ao mesmo tempo que ele é um potencial de iluminação, ele também é um potencial de manipulação. Obviamente que tudo vai depender da intenção que você tem, e até se você está mais identificado com a sombra ou se você está mais identificado com a luz do arquétipo. Agora, quando a gente observa essa camada que eu estou falando para vocês dentro da maçonaria, a gente sabe que o grau 33 é o grau do rito escocês, ou seja, ele é o grau mais alto honorífico que alguém pode atingir dentro da maçonaria do rito escocês. Não porque ele é
um grau mágico, um símbolo mágico, não por isso, mas sim porque dentro da maçonaria ele vai ser o grau que simboliza que o iniciado percorreu toda a escalada simbólica. Lembra que eu falei para vocês das 33 vértebras, que é a subida, a Kundalini que vai subindo, e também a energia dos chakras que vai subindo, né? Porque começa ali numa questão bem sexual aqui no chakra básico, né? Bem embaixo, e depois ele vai subindo até a luzinha roxa lá em cima. Então, não é necessariamente nenhuma magia que acontece lá dentro da maçonaria, mas é sim um despertar de consciência. Então, por isso que geralmente os maçons são pessoas que são muito influentes, eles têm amigos influentes, eles conhecem pessoas ricas, eles sempre se ajudam dentro ali daquele mesmo esquema, e maçom só pode convidar maçom para ir parar dentro da maçonaria. É exatamente por isso. Por quê? Porque eles vão ali dentro compartilhar conhecimentos que são conhecimentos iniciáticos. E conhecimentos iniciáticos não são conhecimentos que você pode necessariamente verbalizar, tá? Então, quando você passa por alguma escola iniciática, você aprende por iniciação e não por conhecimento. Então, você aprende por experiência. Então, existe essa escada, tá? Para você subir. Então, quanto mais experiente você fica dentro do rito, mais você vai subindo. Então, a gente tem essa ideia de subida, que inclusive também é uma ideia muito difundida na própria Bíblia, né? A gente tem, por exemplo, na Bíblia, a escada de Jacó, que é uma escada que conecta ali céu e terra. E a gente também tem uma ponte dentro dessa alegoria da escada de Jacó, uma ponte vertical entre aquilo que é humano e aquilo que é divino, porque se você está colocando uma escada para subir ao céu, você está conectando aquilo que é humano com aquilo que é divino. Então, o número 33, a simbologia do número 33 é uma simbologia de verticalidade, enquanto que a horizontalidade é o mundo material. Então, é por isso que existe o símbolo da cruz, né? Porque aqui, ó, o número 33, que é a verticalidade, e o número aqui, ó, que forma a horizontalidade, forma a cruz. E é exatamente por isso que Jesus morre, então, aos 33 anos. Por quê? Porque ele já fez a subida dele completa e ele já atravessou o mundo material. Então, se ele já atravessou o mundo material, ele é crucificado aos 33 anos. Então, isso é simbólico, tá? Isso não é necessariamente, não que de fato tenha acontecido de maneira histórica, mas dentro da simbologia isso é muito profundo. E aí, quando você começa a estudar simbologia oculta, que é algo que eu estudo e algo que eu adoro estudar, quando você começa a entender esses estudos iniciáticos, você começa a perceber que essas coisas aqui todas que eu estou mostrando para vocês, inclusive por isso que aparece dentro ali de um triângulo, né? Porque representa a tríade. Então, vocês estão vendo? 2 triângulos, 3 mais 3, e aí 33, 33. Então, isso sempre vai aparecer dessa forma, tá? Quando você começa a estudar esses símbolos, quando você começa a se aprofundar, você percebe que toda essa história do número 33 é arquitetada dentro de uma linguagem simbólica ocidental. Por que eu falo ocidental? Porque os orientais, os asiáticos, eles não trabalham com essa simbologia. Eles vão trabalhar com pilares, sim, os indianos, né, dentro dos templos hindus, existe uma certa correlação com essa questão da estrutura que a coluna vertebral traz aqui nos pilares, mas dentro da sabedoria ocidental, a gente vai trabalhar melhor com o número 33 do que dentro da sabedoria oriental. E aí, a gente sabe muito bem que existem ali as 33 vértebras dentro da espinha dorsal, e isso está diretamente associado ao centro energético do corpo, que corre em correntes energéticas. E não oficialmente, claro, mas assim, não em textos médicos, tá? Mas sim no simbolismo oculto, cada vértebra vai representar um degrau de consciência. Então, quando você fala que um maçom pertence ao 33º grau, você está também falando que ele já subiu todos os degraus de consciência e agora ele está no último degrau de consciência. Então, o 33, ele vai aparecer também, por exemplo, na Idade Média, né? Em alguns certos mestres espirituais e tal, quando eles alcançam a iluminação, eles vão ali fazer alguma questão com relação ao número 33. A própria astronomia simbólica antiga também tinha ali alguns sistemas que também foram desenvolvidos na época medieval, que falavam de 33 deuses.
em certos panteões indo-arianos. Na própria Cabala mesmo, dentro da árvore da vida, embora o sistema clássico tenha só 10 sefirotes, existe ali interpretações que somam os caminhos, conectando todos os caminhos, né? Se você somar todos esses caminhos dentro da árvore da vida, você encontra 32 caminhos de sabedoria. Então, quando você percorre dentro da Cabala todos os 32 caminhos de sabedoria, você automaticamente já fica apto a entrar para o 33º caminho de sabedoria. Esse 33º caminho de sabedoria, ele não é escrito na Cabala, justamente porque ele é oculto, ou seja, você percorre os 32 e só depois que você termina os 32, que você termina essa jornada iniciática, que você é apresentado ao 33º caminho dentro da Cabala. Isso é muito interessante porque isso não aparece por escrito, ou seja, mostra pra gente que o 33º caminho dentro da Cabala, ele vai ser algo que a pessoa recebe depois que ela percorre os 32 caminhos. Então, existe aqui um padrão psicológico, existe um simbolismo. E o simbolismo é, o 32, ele vai ser a estrutura, porque aqui ele está bem estruturado dentro da Cabala. Já o 33, ele vai ser a transcendência da estrutura. De novo, gente, olha aqui que interessante, ó. Ele é crucificado numa estrutura vertical, que lembra aqui, ó, a espinha dorsal, 33, e de repente, quando se cruza ali com a estrutura material, forma uma cruz. Então, olha que interessante, 32 anos ele constrói a estrutura, Jesus constrói a estrutura durante 32 anos, e quando ele atinge 33 anos, ele encontra, então, a transcendência, que é quando ele morre e ele vai para o outro lado e ele fala, existe vida para lá? Por quê? Porque eu voltei. Então, isso não é necessariamente uma história real, tá? E é isso que eu quero que vocês entendam, não é uma história real, mas sim uma história que fala sobre transcendência da consciência. Então, é como se você saísse do sistema sem quebrar o sistema. E isso é muito poderoso. Então, quando as pessoas, e principalmente a galera da maçonaria, né, fala que ele é maçom do 33º grau, o que isso necessariamente significa? Isso necessariamente significa que a pessoa já percorreu todos os 32 caminhos que levam à estrutura e atingiu um dos maiores graus de consciência que se pode atingir dentro dessa função iniciática deles. Então, para a gente entender como isso funciona, tá? Eu vou falar a partir de agora, a parte que realmente mexe com a mente das pessoas e que deixa as pessoas bem enlouquecidas quando elas sabem desse Paranauê do número 33. Porque assim, ó, se a coluna é um eixo da consciência e o número 33 é o número total de degraus dessa escada interna que você vai ter que subir, o 33 vai simbolizar o ponto onde a mente deixa de ser puramente instintiva e passa a operar em nível superior. É por isso que chama transcendência. Então, você não tem mais necessariamente controle do mundo, mas sim você tem controle de si. Lembra, 32 é a estrutura, então é mundo material, ó, material. Agora, quando você vai para o 33, você não tem mais controle necessariamente só do mundo, você tem controle de si. Então, qualquer símbolo de autodomínio pode ser reinterpretado, por exemplo, como símbolo de dominação externa. E é aí que nasce o mito, né, de falar, por exemplo, que o maçom do 33º grau, ele mexe com umas coisas esquisitas e oculta. Por quê? Porque quando você vê líderes poderosos associados ao número 33, você começa a conectar os pontos. E aí você vê o número 33 repetido em monumento, data, em ritual, e aí você começa a suspeitar que tem alguma coisa rolando por trás, certo? O próprio Walt Disney mesmo, gente. Olha aqui que bonitinha essa imagem que eu peguei na internet. Olha o que tem lá em cima, no topo do castelo. O próprio Walt Disney mesmo, ele era maçom, ele pertencia ao 33º grau do rito escocês, né, da ordem Demolay, que é uma ordem um pouco diferente da maçonaria, mas mesmo assim é maçonaria. Eu falei isso no meu Instagram esses dias, falei assim, gente, o Walt Disney era maçom. Ai, nossa, mas teve um... Sabe aquelas pessoas que querem cagar regra? Uns povo chato. Ai, porque ele não era maçom, ele era Demolay. Tá, mas é a mesma coisa. Só que você tá querendo causar porque você tá querendo fingir que você é intelectualizado num post de Instagram. Eu sou da seguinte opinião. Você quer fingir que você é intelectualizado? Faz igual eu. Abre um canal e prove para as pessoas que você é intelectualizado.
Em comentário de Instagram, é aquela coisa, né? Ninguém se importa com a sua pseudo-intelectualização. Então, gente, o Walt Disney, ele era maçom, sim. De uma ordem diferente? Sim, porém maçom, né? E aí, é muito interessante, gente, que depois que ele caminha pelos 32 graus, e quando ele é condecorado ali com o 33º grau na maçonaria, ele funda algo que é extremamente interessante e ao mesmo tempo extremamente provocador. Ele funda o Club 33, que é um grupo secreto, tipo uma espécie de clube secreto, que fica dentro da Walt Disney, não, da Disneyland da Califórnia, tá? Tem na Walt Disney World também, tem na Flórida, mas o original, o fundado por Walt Disney, foi fundado lá na Califórnia. Então, assim, ele vai fazer esse lugar, e esse lugar eu tenho até foto lá, porque eu já fui para lá, para a Disney da Califórnia. Ele fica nessa praça aqui, lá na Disney da Califórnia. Gente, é um lugarzinho assim que se você não souber, você não vai achar. Se você passar despercebido, você não vai achar. Mas aí ele criou uma espécie de um clubinho lá dentro e esse era o lugar que ele se reunia com outros maçons dentro da Disney para fazer, sabe-se lá o que os maçons fazem, né? Interessante, gente, é que na internet, principalmente até por uma tentativa da Disney de controlar essa narrativa, vai dizer que o Club 33 abriu oficialmente em 1967, dentro do parque da Disneyland na Califórnia, e o Walt Disney morreu antes de 67, querendo dizer assim, ai, ele criou, o Walt Disney criou, mas ele nunca frequentou esse clube aí, porque ele morreu antes e tal, só que isso aqui não é verdade, tá? Isso aqui é uma construção narrativa para tentar tirar um pouco desse misticismo que existe em cima da figura do Walt Disney, porque, gente, o Walt Disney ele era um coitado quando ele nasceu. Eu li a biografia inteira dele. Por que você leu a biografia inteira dele? Porque meu TCC da faculdade, da minha primeira graduação, foi sobre a Walt Disney Company. Eu era funcionária da empresa, aproveitei o material para funcionário para poder fazer um TCC, e tem um livro que chama The Disney Way. Esse livro me levou para outro livro, que é a biografia do Walt Disney. Então, eu li a biografia inteira do Walt Disney. E o Walt Disney, ele nasce como um coitado. E sabe aquela coisa assim? Coitado é um rato pelado que nasce no meio do mato? Não me admira que ele tenha criado um personagem que é um rato. Porque a impressão que dá quando você lê a biografia do Walt Disney é que ele era muito coitado, muito mesmo. E aí a gente não sabe se isso é uma construção de narrativa para fomentar a questão do arquétipo do herói, que sim, ele encarna esse arquétipo do herói, tipo do cara que venceu na vida, ou se realmente a vida dele era uma bosta. Mas a gente sabe que ele tinha essa vida complicada e tal, pelo menos isso é o que diz a narrativa oficial. E quando ele consegue, quando ele ganha muito dinheiro e tal, aí a gente não sabe se ele já fazia parte da maçonaria ou se ele entra depois, mas aí ele se consagra como tendo o 33º grau dentro da Ordem de Molay. Então, assim, o Walt Disney, né, diz a versão oficial, a versão que está no site, diz que ele nunca frequentou o Club 33, que ele só criou, só que ele acabou falecendo antes da inauguração. Só que a real é que sim, né? Ele frequentava. A data oficial da inauguração do Club 33 para o mundo é em 67, mas antes ele frequentava, só que ele não falava para ninguém que aquilo existia. Então a gente sabe muito bem que a Disney ela é feita de front e back, ou seja, o front é aquilo que você vê quando você vai visitar. Então tem toda a questão bonita, é tudo muito bonito, é tudo muito lindo. E tem o backstage, que é a parte onde os funcionários frequentam, onde os seguranças frequentam. É todo o funcionamento do parque da Disney vai ser através desses backstages, né? E essa parte, gente, não é a parte bonita que a gente imagina que seja. Eu já fui para o backstage da Disney várias vezes. É um lugar sujo, é um lugar que tem lata de lixo, é um lugar, né? Por mais que as pessoas tentem ali organizar, é um lugar que onde fica a sucata da Disney. Tipo, se tem alguma coisa que quebrou, fica lá por um tempo, até alguém retirar. Não é um sistema completamente organizado. Então, ele utilizava esse backstage, que fica inclusive nessa parte aqui da Disney, para poder se encontrar com os amigos maçons dele dentro da Disney. Então, depois, tá? Depois que ele morre, decidem usar essa sala que ele se encontrava para oficialmente inaugurar o Club 33. Mas ele já usava esse espaço há muito tempo lá para reuniões da maçonaria. E aí, o Club 33, quando é aberto, então,
Lá em 67, ele é tido como um clube privado e extremamente exclusivo dentro da Disneyland. Então, diz a lenda que ele foi criado para ser um espaço VIP, ali só para patrocinadores corporativos, para investidores, para executivos, para convidados especiais. Por quê? Porque na época da construção da Disneyland, o Walt Disney precisou de um financiamento pesadíssimo. E eu acho, inclusive, eu acho não, é assim, uma suspeita, quase que uma certeza, que foi nessa época que ele acabou entrando para a maçonaria. Porque ele recebia muita gente importante lá dentro, entendeu? Ele recebia empresários da Coca-Cola, da General Electric, e a General Electric é a empresa de eletricidade mais importante do mundo. Naquela época era mais ainda, entendeu? Então, ele tinha que ter um lugar para poder receber essas pessoas. E aí, né, a gente sabe que homens importantes convidam homens importantes, você nunca vai ver um fudido sendo convidado para fazer parte dessas coisas. Ai, tá bom, tia Neide, eu falei a palavra proibida, eu falei palavrão, e a gente sabe que isso aqui é claramente um... Menina, que coisa absurda, coisa horrorosa. Falar uma coisa dessa, sim. Deus não gosta disso. Olha, onde já se viu coisa horrorosa. Eu sei, tia Neide, eu sei que você não gosta disso, mas é verdade. Você nunca vai ver um cara que não tem poder frequentando esse tipo de lugar. Então ele precisava realmente de um lugar para receber pessoas importantes, e foi ali que surgiram alguns convites importantes, né? Então, esse Club 33, ele vai ser idealizado e construído para ser um lugar sofisticado, onde ele pudesse receber esses parceiros e tal, que precisavam de um lugar separado, assim, de uma sala de reunião bonita, longe do público comum, porque a gente sabe que a Disney nunca fecha, né? Então não tinha um momento assim, ah, agora que a Disney vai fechar, nós vamos fazer reunião. Não, muito pelo contrário, eles faziam reunião lá mesmo, e aí entra pelo backstage, sai pelo backstage mesmo, ninguém acaba vendo essas pessoas. E aí, senhores, o que acontece é que, beleza, teve isso, só que no presente momento a Disney fez uma repaginada nesse Clube 33, que é um negócio assim que serve muito bem em prol do capitalismo, que é extremamente selvagem nos Estados Unidos, né? Mais especificamente, e extremamente selvagem dentro da Disney. E mais uma vez, eu não sou contra o capitalismo. Eu só quero dizer que eles inventam oportunidades para você se sentir muito especial e, por consequência, eles ganham muito dinheiro com isso. Porque hoje em dia, se você acessar o site oficial da Disney, você vai ver que o Club 33 é uma espécie de experiência VIP da Disney, onde só pessoas que passam por uma verificação altamente secreta podem acessar. Tipo, se você for no site da Disney agora e você digitar assim, ó, Club 33 Disneyland, ó, digita isso aqui no Google, você vai chegar a essa exata página aqui, ó. Essa exata página aqui fala que o Clube 33 é um clube privado para membros fundado pelo Walt Disney que oferece várias experiências para os seus membros, incluindo um acesso exclusivo para locais de jantar dentro do Disneyland Resort. Aí tá aqui. Como que eu entro no Club 33? Tá embaixo. Para você entrar no Club 33, ou se você tiver interesse de ter essa membership, você tem que preencher um formulário de interesse. Esse formulário de interesse, gente, eu cliquei lá para ver e tá falando assim, ó. Se você tem interesse em ter uma membership do Clube 33, você vai ser adicionado a uma lista de interesse. Então, por favor, preencha o formulário abaixo e se tiver alguma oportunidade, tá vendo? If an opportunity presents itself. Se uma oportunidade se apresentar, o Club 33 vai entrar em contato com você. Ou seja, gente, não é um negócio que qualquer pessoa pode entrar. E principalmente você pode até ter dinheiro para entrar, mas você não vai ter dinheiro para entrar se você não for de família de elite. Então eles vão selecionar as pessoas que entram lá. E embora não conste oficialmente os valores que você paga para fazer parte dessa membership, embora não constem oficialmente os valores, existem algumas fontes que revelam que você precisa pagar de 25 mil dólares a 50 mil para começar a preencher esse formulário aí. Então, você preenche esse formulário, clica, vão te mandar um link, você paga. Depois, se você for aceito, e só se você for aceito, você paga algo que
entre 10 mil dólares a 30 mil dólares por ano para fazer uma manutenção da sua associação a esse clube. Então, vocês já perceberam que não é só sobre dinheiro, porque você tem que passar por um filtro e o formulário vai fazer esse filtro e já ouvi dizer também que tem entrevista para você entrar. Então, assim, por que precisa disso, né? Porque afinal de contas, se você está falando de um clube de membros um clube de membros exclusivo, onde você vai só jantar e tomar bebidas caras lá dentro e ter acesso a experiências VIPs da Disney, por que você tem que ser aprovado para estar lá dentro? Não é esquisito esse negócio, gente? Bom, é esquisito, mas tem a ver com o que nós estamos falando aqui hoje, eu já vou chegar lá. Vocês lembram daquela live que eu fiz aqui no canal sobre os Disney Adults? Que eu vou mostrar para vocês pessoas que gastam cerca de 45 mil dólares por semana na Disney e que vivem um estilo de vida como se elas fossem um personagem de conto de fadas? Pois é, agora vocês sabem onde que essas pessoas gastam esse dinheiro, tá? É em experiências como essa. Os valores, como eu disse, eles não são divulgados oficialmente pela Disney. Então, se você entrar no site lá agora, né, se você digitar Club 33 Disneyland, você não vai achar o valor divulgado. O que você vai achar, sim, são vários fóruns na internet falando de pessoas que já especularam essa informação, tipo, que já preencheram o formulário, que já foram contactadas, né, e que já tiveram que pagar algum tipo de valor para poder entrar ali na pré-seleção. E também tem um detalhe: o dinheiro não vai garantir que você consiga entrar, tá? Porque você pode pagar, você pode ter esse dinheiro, você pode pagar, mas você vai entrar numa lista de espera, você vai só entrar se você receber convite e você só vai entrar se você tiver aprovação prévia. Então, muita gente fica interessado, aguarda muitos anos para ser chamado e nunca é chamado. Você espera, você paga ali, continua mantendo e continua pagando até você ser aprovado e talvez você morra sem ser aprovado. Mas é importante eu dizer que eles não vão aprovar qualquer mané. A pessoa tem que ter nome e, principalmente, tem que pertencer à elite. E, gente, pertencer à elite não é uma questão de carteira, tá? É uma questão de nome de família. Se a sua família é da elite, você pertence à elite. Se você não é de família da elite, você não pertence, independentemente se você ganhou dinheiro ou não. Então, aquela história de que, o novo rico pertence à elite. Não, ele é rico só, mas ele não pertence à elite, entendeu? Então, eu não sei o que vocês pensam dessa história, mas eu acho isso extremamente sombrio, porque assim, a gente já está vendo que existe uma questão toda de elevação da consciência, de iluminação, de estrutura com o número 32 e 33. E aí você tem que pagar para entrar num convite de um clube exclusivo privado da Disney, e basicamente eles fazem o que lá dentro? Pois é, oficialmente eles não revelam, né, o que eles fazem ali dentro. Eles só falam que você tem acesso a jantares. Agora, imagina você pagar 30 mil dólares por ano para jantar com pessoas lá dentro e tomar vinhos caros e ficar num ambiente exclusivo e ter direito de comer dentro dos restaurantes da Disney. Gente, não faz sentido isso, tá? Não faz sentido dentro da minha cabeça, porque assim, o restaurante mais caro que você vai comer na Disney, você vai pagar uns 500 dólares para sua família. O mais caro. Não faz sentido você ter acesso a um clube de membros exclusivo para poder jantar na Disney. E eu andei vendo o cardápio de uma pessoa, tem na internet o cardápio de alguém que foi lá, e era umas coisas muito normal, sabe? Era uma carne com molho, um purê de batata e uns vegetais. Não faz sentido. Eu acho isso muito estranho. E aí eu tenho as minhas suspeitas, obviamente, do que rola lá dentro, né? Que é um clube justamente para troca, gente. Para troca de quê? Né, para troca de informação, para troca de o que a própria coisa que a maçonaria faz mesmo, sabe? Eu tenho a impressão que o Walt Disney criou a sua própria ordem iniciática ao criar o Club 33. Então, olha que interessante, né? Primeiro tem o nome, né? O simbolismo do nome. Depois tem essa exclusividade toda. E depois tem essa questão de que ninguém realmente sabe o que rola lá dentro. Isso aqui, para mim, parece uma sociedade secreta, né? Porque, embora algumas fontes na internet digam que lá dentro é um restaurante de alto padrão, que fala que a comida é fina, que o serviço é premium e tal, o ambiente silencioso, sofisticado, e que é totalmente diferente de que rola lá no parque, isso não se sustenta, gente. 30 mil não paga um jantar caro. Então, o que eu penso que rola ali, tá? E isso é baseado
Assim, completamente nas vozes da minha cabeça, mas eu acho que o Walt Disney criou a própria ordem iniciática dele. Então, lá dentro rola network, de elite, que é a mesma coisa que rola com o maçom. Vocês pensam que o maçom tá o quê lá? Tá rezando pro capeta? Tá nada. Tá nada, gente. O que o maçom faz dentro da loja é exatamente o que você faz dentro da sua igreja, porque eles são baseados, eles utilizam o misticismo cristão. Eu mostrei para vocês aqui, ó, as vértebras, tá? O número 33 é a mesma coisa, tá? A mesma coisa que está na cabala judaica, é a mesma coisa que está no cristianismo, só que lá dentro eles fazem networking, né? Então, são executivos, empresários, celebridades, convidados. E eles utilizam ali o espaço dentro da Disney para reunião privada, para fechar negócio, para conversar longe da multidão, para receber parceiros importantes. Então, também é um lugar assim que você fica longe dos olhos das pessoas, do público, né? Tipo, eu chamaria assim de uma ordem iniciática barra um lounge empresarial da Disney, sabe? Eu acho que faz mais sentido do que a gente falar que é um clube fechado. E também lá dentro rolam alguns jantares temáticos, isso eu sei, tá? Daí tem lançamento, degustação, evento privado, tudo assim para gente rica que não tem absolutamente nada a ver com a nossa realidade, sabe? A nossa realidade de pessoas normais. Então, assim, sabe aquela música das meninas? Porque o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E o motivo todo mundo já conhece, que o de cima sobe e o de baixo. Que exemplo merda. Mas é verdade, gente. É verdade. Vocês acham que o rico é rico por quê? Porque ele não faz negócio com o pobre. É simples assim. Entendam essa mentalidade, que aí vocês vão desbloquear isso aqui, ó. Ó, puf. O rico só é rico e só é da elite porque ele não faz negócio com o pobre. Então ele não vai se juntar com o pobre. Sabe o Caco Antibes falando, eu tenho horror a pobre? É o rico falando, gente. É a real. Então, assim, ninguém sabe exatamente o que rola lá, mas é isso que se especula. E quem acompanha os conteúdos aqui do canal sabe muito bem que a elite do planeta Terra ama pertencer a uns clubinhos estranhos, né? É só você falar para eles assim: ai, tem um clubinho aí, ó. Olha, tem um clubinho que só entra nós. Eles amam e eles vão. E esse daqui, gente, o clubinho, né? O Club 33, ele é só mais um. Então, assim, o número 33, ele não tá na porta desse clube, nem no nome desse clube, por um motivo aleatório. Isso aqui, gente, é uma numerologia moderna. O número 33 é o número do mestre. Ele carrega a ideia de que quem serve à humanidade através de um conhecimento elevado nunca perde poder. Então, ele também tem um arquétipo bom? Tem, mas ele também tem um arquétipo sombra. E o arquétipo sombra do número 33, né, o lado sombra, é justamente a arrogância espiritual. É acreditar assim que você já chegou no topo e olhar os outros como inferiores, por exemplo, né? E o que pode transformar qualquer símbolo em instrumento de poder é exatamente essa elevação que se tem. Então, o verdadeiro segredo do 33º grau da maçonaria é que não existe pacto, mas sim existe espelho, porque ele vai representar o ponto máximo de ascensão possível dentro de uma estrutura. Cristo, aos 33, representa sacrifício e transcendência. A coluna com 33 vértebras representa essa escada interna que a gente tem, que só vai subir se você liberar a energia lá embaixo. Eu tô rindo, mas é verdade, tá? É por isso que existe dentro do ocultismo muito ritual sexual. Não posso falar sobre isso aqui, nunca nem falei, esqueçam que eu disse, tá? E aí, o número 33, então, ele vai representar, né, esse topo simbólico da jornada iniciática. Você começa, quando você atinge o topo, você atinge o número 33. Ele representa responsabilidade elevada, ou seja, é uma ideia que converge para a ascensão da consciência. E esse número, ele não é um número que assusta, ele é um número que sugere. Ele sugere para a gente que existe uma espécie de uma hierarquia invisível de maturidade espiritual. Isso está querendo dizer o quê, gente? Que tem gente que sabe e você não sabe. E, infelizmente, é real.
Eles não estão só querendo dizer, eles estão dizendo, eles estão esfregando na sua cara. Eles estão esfregando na sua cara que tem muita gente que fica lá paradinho na base, né? E que essa estrutura humana, ela é uma estrutura universal e que não é uma estrutura específica só da maçonaria. A gente já viu que outras pessoas fazem, outros ritos fazem, outras iniciações fazem a exata mesma coisa que a maçonaria faz. Então, o verdadeiro segredo, a verdadeira revelação é que o número 33 e o 33º grau da maçonaria é um símbolo de culminação interna, que é quando eu externalizo o poder político. Por exemplo, um bom maçom do grau 33, ele vai ser essa pessoa que ele externaliza esse poder. E ele geralmente vai externalizar para outras pessoas. Então, ele vai externalizar dentro da política. E aí todo mundo começa a ver isso, né? Começa a ver que o cara é maçom, sim, tá no 33º grau, sim, tem poder, sim, e tá lá na política. As pessoas não entendem, né? Como que essa pessoa, ela tem tanto poder já e mesmo assim ela tá na política? O que que ela fez para chegar lá? O que que ela fez para chegar lá é que ela percorreu uma jornada espiritual e uma jornada de estrutura que você não percorreu. É simples assim, né? Porque cada um está aonde deveria estar. Então, as pessoas ficam muito paranoicas com essas coisas, por quê? Porque elas não percebem que o mesmíssimo conhecimento que é disponível para os maçons também é disponível para elas, mas as pessoas preferem, aliás, né, serem levadas pela correnteza. E aí, quando você não internaliza esse tipo de conhecimento, você realmente não vai entender o que está rolando por lá. Mas se você internaliza esse conhecimento, aí você tem essa evolução, você tem essa transformação. Então, a pergunta necessária para a gente fazer, para a gente entender essa história toda do 33º grau, não é assim, qual que é o segredo dos maçons? O segredo dos maçons eu já contei aqui para vocês. Eles usam cristianismo místico e eles vão ascendendo dentro da jornada, tal qual fez o arquétipo de Jesus, tá? E aí, quando eles chegam ao grau 33, eles transcendem a matéria. Então, você pode utilizar assim, ó, a mesma ideia dessa transcendência para você na sua vida, você pode utilizar para ir subindo 33 degraus, ou você pode ficar procurando, sei lá, um vilão externo no topo da escada alheia, falando assim, é porque ele é maçom, então não é coisa boa, ele é coisa ruim. Existe isso. Mas no fim das contas, a gente sabe muito bem que quem se autoconhece, e gente, é isso que o maçom faz. Ele trabalha o autoconhecimento. Então, quem se autoconhece não se importa com o resto do mundo. Por quê? Porque o autoconhecimento e a pessoa que olha para dentro, ela se basta. Então, a pessoa que enxerga toda essa questão que eu falei como uma questão vilaníaca, ela tá o quê? Ela não tá subindo a própria escada. Ela tá procurando ali o vilão no topo da escada alheia. Porque no fim das contas, quem controla o simbolismo é você. A menos que você esteja embaixo de um sistema simbólico no qual você está sendo controlado. Então, se a pessoa não percebe isso que eu estou falando, se ela não desperta para essa realidade, se ela não percebe que existem forças que controlam estrutura no planeta Terra e que essas forças vão controlar todas as estruturas, a estrutura política, a estrutura econômica, financeira, de saúde, todas. Se a pessoa não desperta, se ela não percebe, ela passa a ser controlada por esse simbolismo. Mas a partir do momento que ela desperta, que ela controla, aí ela escolhe a interpretação que ela quer fazer. Ela escolhe se ela quer ser um iniciado mesmo não pertencendo à maçonaria, ela escolhe se ela quer percorrer esses 33 passos pelo caminho de Jesus, pelo caminho da ascensão da consciência, pelo caminho, por exemplo, que fez o Walt Disney, quando ele funda a própria escola iniciática, pelo caminho da Kundalini, pelo caminho do hinduísmo, você pode escolher por qualquer caminho que for. Não independe de rótulos, mas você pode subir sim, você pode virar e, inclusive, encontrar o segredo do grau 33. Senhores, é isso que eu queria contar para vocês hoje. Eu espero de verdade que isso tenha sido transcendental, porque, afinal de contas, é para isso que eu me propus aqui dentro dessa live hoje. E eu vejo vocês em breve, em mais lives aqui no canal. À medida que a Seita for me liberando para falar sobre esses assuntos, eu trago mais desses assuntos aqui. Em todo caso, quero saber se vocês curtem esses assuntos, se vocês gostaram aqui dessa live. Se sim, por favor, clique no like aqui. Tem muita gente que assiste, tem tipo 100, 200 mil visualizações no vídeo. Aí você vai olhar o like, 8 mil. Eu sei que você gostou.
E para você mostrar que você gostou, você tem que clicar no like, porque aí o YouTube vai entender que você gosta e vai passar a te entregar conteúdos similares, seja desse canal, seja de outro. Ou seja, é importante também para a sua expansão, para você ter mais acesso a esses conteúdos. Então, clique no like, comenta aqui embaixo o que você pensa dessas coisas, se você já tinha ouvido falar nesse grau de profundidade o que rola dentro da maçonaria e, como eu disse, à medida que a seita for me liberando para falar sobre esses assuntos, eu trago mais aqui para vocês. Tá bom, senhoras e senhores? Um super beijo no coração de vocês e eu vejo vocês nas nossas próximas lives.